Shalom! Estamos aqui mais uma vez para gravar a escola do Ministério, como fazemos em todos os sábados. Hoje o tema é gentios. Nós vamos estar falando a respeito de certos conceitos errôneos que estão dentro das religiões, inclusive do próprio judaísmo. E esperamos que vocês entendam o que nós vamos dizer, que é primordial. E desejo a todos um bom estudo, uma boa tarde. Shalom a todos, eu também desejo um ótimo estudo para vocês. Esse estudo é um estudo que vai esclarecer essa parte aí de quem é gentil, existe gentil salvo, aquela história toda, Então, vai posicionar, deixar assim bem claro quem é quem, Eu desejo um ótimo estudo para vocês. Bom, façamos uma oração então para iniciar, Poderoso Pai, Criador eterno Yahu, agradecemos a Ti por mais dessa oportunidade de estarmos aqui falando Sua Palavra, pela oportunidade de estarmos levando as verdades da Sua Palavra para aqueles que queiram escutar, para aqueles que foi dado ouvir, foi dado ver, para aqueles que realmente são Teus. Não estamos nos importando aqui com aqueles que foram chamados, mas não foram escolhidos, ou com aqueles que nem foram chamados. Estamos nos importando com aqueles que precisam de alimento todos os dias, e para isso nos desdobramos, para conseguirmos passar tudo o que temos aprendido a todos aqueles que nos procuram. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja. Bom, na hora que eu for colocar isso no ar, vocês já vão estar com a apostila, tá? Nosso estudo de hoje chama-se Gentios. Então, observem, ao falarmos com crentes evangélicos e dirigentes Yarudim, ou judeus, messiânicos, eu fico surpreso, mas surpreso mesmo, ao ver que não se mostram preocupados com que a verdade a respeito das duas casas de Ashuru ou de Israel, a do norte e a do sul, seja ensinado. Eu percebo que muitos, por nem sequer terem conhecimento disso, eu diria 99%, mas e aquele 1% que tem conhecimento? Por que não ensina isso? Eles se esquecem de levar em conta os verdadeiros gentios que são falados na palavra. Que na verdade, quando é citado gentil, e após gentil vem a palavra convertido, está se falando de Efraim, está se falando daquelas tribos em diáspora pelo mundo inteiro, a fim de que sejam incluídos e transformados em um só povo. Lembre-se, o Mashiach disse, dos dois povos fez um. Esses dois povos não é judeu e gentil. É Efraim ou Yashuru do norte e Yahudá ou Yashuru do sul. Acaso não foram os gentios os que foram incluídos no messianismo durante 2000 anos? Gentil. Não foi o remanescente de Ashuru, percebem? As tribos perdidas. Ou os crentes de Ashuru. Os que estiveram experimentando o avivamento desde 1967. Além disso, os que estiveram pregando a verdadeira palavra de Yahu desde o primeiro século, não foram os Yashurum convertidos por causa da aliança renovada. Pois sabemos que os que descambaram para a religião romana, que se dizem messiânicos, o cristianismo católico e de suas filhas, sempre ensinaram o evangelho deturpado, helenista e cheio de misticismo grego.
O que nos deixa surpreso, Eliane? O pouco interesse, ou na maioria das vezes a falta dele, né, desse interesse, por parte de dirigentes religiosos, né, como evangélicos, judeus messiânicos, de orientar seu rebanho, né, seus rebanhos, sobre quem são os verdadeiros gentios e o que significa a passagem de Efésios 2,14, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, né, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então ninguém explica, né, eles não têm interesse em ficar dando muita explicação, a explicação correta, é claro, sobre esse assunto. Que perguntas surgem, Eliane? Acaso estou louco, né? Ou o quê? Acaso não foram os gentios os que foram incluídos no messianismo durante 2000 anos? E a última, não foi o remanescente de Axuru, as tribos perdidas, ou os crentes de Axurum, os que estiveram experimentando o avivamento desde 1967, e além disso, os que estiveram pregando a verdadeira palavra de Yahu desde o primeiro século, não foram os de Axurum convertidos por causa da aliança renovada? Ou seja, tudo mentira. Né? Porque os Axurum convertidos por causa da aliança renovada. Aliança que nem ocorreu ainda. Que eles foram convertidos por causa da aliança renovada que eles chamam da nova aliança. Entendeu? E é eles que estão há 2000 anos aí, ensinando um cristianismo, não tocam na questão das tribos perdidas, né? E entraram nesse embalo da Igreja Católica Apostólica Romana de que a igreja tomou o lugar de Axuru. Então, ao compartilhar essa verdade a respeito das duas casas, né, nunca me deparei com qualquer um que me dissesse que a sua razão para rechaçar o ensino fosse a falta de espaço para outra casa de Axuru, ou seja, Efraim. Nós temos que lembrar que no governo de David, as 13 tribos estavam unidas e tinha espaço para todo mundo. Percebe? Jamais alguém me expressou sua preocupação pelo fato de que uma grande parte do messianismo afirme que a esposa de Yahu, que na verdade é o Yashuru, é Israel, se compõe sozinho de Arudim, ou seja, de pessoas da tribo de Arudá. E de verdadeiros gentios, povo sem sangue ou descendência de Ashuru. Eles creem nisso. Tem os ortodoxos que creem que só eles são o povo. E existe os ortodoxos ou judeus messiânicos que creem que eles e os gentios que não têm descendência de Abraão que formam a esposa de Yahu, que é até pervertido, né? Dizem que é a esposa do Mashiach, né? Então é preciso que reajustemos nossas atitudes, né? Lendo as escrituras como é devido. Nas que Yahu afirma que todas as coisas na terra, no céu e inclusive debaixo da terra estão sendo reunidas pelo Mashiach Yahushua. Observem, em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, 12, que a Eliane vai ler para nós agora. De tornar a juntar em Hamashiach todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos pelo Mashiach. Então, observem, esse versículo, ele reitera que todas as coisas e todos os povos precisam ser reunidos e restaurados. Quando fala todos os povos, está falando das 13 tribos. E que essas estão sendo arrebanhadas pelo Mashiach desde o primeiro século. Ele mesmo disse: eu não vim senão para buscar as ovelhas perdidas da casa de Ashuru. E a partir de então ele tem convocado, por intermédio de seu pai, que tem vocacionado pessoas para essa tarefa. Exceto, como é natural, aquelas pessoas que se negam a reconhecer a semente, esperme em grego, física e literal, na casa de Yosef, Efraim, na composição atual do corpo do Mashiach. Ou seja, com exceção daqueles que dizem que as 10 tribos e meias, que sumiram, que eram do norte, que foram levados pelo rei Assírio, não existem mais. Que é muito cômodo para eles sentirem-se os únicos. Aí ele vai ler para nós agora em Gálatas 3:29 o que Shaul nos diz. Por favor, Helena. E se sois libertos pela aliança renovada por Yahushua HaMashiach, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Percebe? Herdeiros conforme a promessa. A promessa foi feita a quem? A Abraão. Percebem? O que não deixa de ser um espírito de cegueira e de letargia sobre a maioria dos Yashurum de Arudá. Eles não percebem isso também. Eles acham que eles são convertidos ao verdadeiro Mashiach, não ao Jesus Cristo inventado pelo cristianismo. E daqueles que também apregoam o cristianismo, na cristandade. O que nunca encontrei, Eliane? Alguém que use o argumento de que não tenha espaço para outra casa de Ashuru, que é Efraim. Que preocupação não vejo partir de Babilônia? Sobre a afirmação de que a esposa de Yahu se compõe sozinha, de Yahudim, da tribo de Yahudá, ou ainda de verdadeiros gentios, povos sem sangue ou descendência Ashuru, ou um ou outro, Aquela coisa das dispensações, aquela coisa... Um toma o lugar do outro e cada um interpreta do jeito que bem entende, O que reitera, aliás, o que reitera esses versículos que você leu? A necessidade de reunião e restauração de todas as coisas e povos, para que a existência tenha uma única finalidade, que é para louvor e glória de Yahu. E sem a restauração e reunião, isso não é possível. Somente quem rechaça isso? Aqueles que se negam a reconhecer a semente, a descendência carnal, da casa de Yosef. A reconhecer a tribo efraimita, os Efraim, aqueles de Efraim que foram espalhados sobre a terra, na composição atual do corpo, do Mashiach. Então é assombroso, como os Yashuru da tribo de Arudá, que acabaram adotando o messianismo, e creem no Messias católico, sentem maior preocupação pelos gentios, não descendentes de Abraão, ou seja, cristãos e outros perdidos, do que pelos que, segundo as Escrituras, permanecem em diáspora, em todos os povos, línguas e nações, que desejam e estão destinados a ser o irmão físico de Ashuru de Arudá. Os Yashuru pertencente ao Yashuru de Efraim. Aliás, é incrível e notável que os Ashuru da tribo de Arudá, que se dizem convertidos ao Mashiach, na grande maioria são convertidos ao Cristo pagão, ao Cristo cristão e aos dogmas greco-romanos. E por outro lado,
quando começam a entender alguma coisa da palavra, erroneamente querem adquirir costumes esses gentios, né? Quando começam a entender alguma coisinha da palavra, eles passam a querer adquirir costumes e tradições dos Yashuru, de Yahudá. Vocês estão entendendo? Que não são renascidos. Eles continuam com a religião deles, eles continuam com a tradição deles, eles continuam a seguir livros de homens, leis de homens, porque eles estão endurecidos. Mas esses gentios se sentem como que maravilhados pelo erro e querem se travestir de Arudim. Ou seja, ambos na contramão do que é profetizado na palavra de Yahu. Tanto os gentios que querem se parecer judeus, como os judeus que não conseguem voltar às antigas veredas. O que é assombroso e que é incrível, Eliane? O fato de os Yashuru de Yahudá, né, ou seja, da tribo de Yahudá, que se enveredaram pelo messianismo, sentem maior preocupação pelos gentios, né? Não descendentes de Abraão, do que pelos verdadeiros descendentes que, segundo as Escrituras, estão em diáspora. O que é mais incrível? É mais incrível e terrível também, né? É que esses Yahudim convertidos ao messianismo têm como base a doutrina greco-romana, ou seja, o Messias deles é o Cristo católico. É uma coisa, né? O que ocorre por outro lado? Bom, gentios sem descendência física de Ashuru, Efraimita ou de Yahudá começam a entender alguma coisa, né, da palavra e erroneamente querem adquirir costumes e tradições do Yashuru não nascido de novo, da tribo de Yahudá, ou seja, desse povo endurecido, né? Aí o que acontece? Saem da religião cristã e entram na religião judaica, ou seja, começam a entrar no judaísmo, que é uma religião criada por homens. Então temos dois grupos de perdidos aí, né? Caminhando em direções opostas, mas que cairão no mesmo buraco, ou seja, no erro da religião. Tem aqueles que vão em direção, que são Yahudim, que vão em direção ao messianismo, só que com a base em doutrinas romanas, né, e gregas, com aquele misticismo todo, aquela mitologia toda, e tem aqueles que saem, né, das religiões cristãs e vão em direção aos judeus, porém eles vão para o judaísmo e não para a palavra, para a Torá. Eles vão procurar saber de costumes e acham que colocando um kippah e um talit, eles estão salvos, eles estão cumprindo a lei do Eterno. E, na verdade, eles estão seguindo preceitos humanos dentro de uma outra religião. É complicado, né? Onde estão, né, as prioridades, vamos dizer, dos Yashuru da tribo de Yahudá? Acaso não são chamados a deixar de lado o espírito assassino e irritante de Caim? Para reconhecer e insistir em cumprir com o papel da guarda de seu irmão Efraim? Não é esse o espírito de mansidão e de arrependimento que agrada a Yahu? Yahudá só poderá começar a representar esse papel quando estiver disposto a participar e a atuar conforme a correta hermenêutica e exegese da palavra. Ou seja, voltar às antigas veredas. Largar, sabe, Talmud, largar Sidur, largar qualquer porcaria. Deve-se recordar-se a si mesmo, né, que de acordo com o que diz em 2 de Reis, que a Eliane vai ler para nós agora em 17:23, né? Por favor, Eliane. Até que Yahu tirou ao Yashuru de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas,
Assim foi Yashuru expulso de sua terra, a Assíria, até ao dia de hoje. Falando aqui das tribos do norte, né? Escrito por volta do ano de 538 antes da Era Comum, né? Aproximadamente 200 anos depois da diáspora ocorrida pelo povo de Efraim, o povo do norte de Ashuru, que foi para a Assíria, e a quase totalidade deles não retornaram jamais a Yahudá, no sul. E segundo o que diz em 2 de Reis 17, 23, todavia se encontravam em território assírio. Ou seja, eles não foram mortos, eles não foram exterminados. Eles estavam no território assírio, em 538 antes da Era Comum. Aqui são chamados de Ashuru de Yahudá. A deixar de lado o espírito assassino e irritante de Caim, né, para reconhecerem e insistirem em cumprir com o papel de guarda de seu irmão Efraim. Só quando eles conseguiram isso? Quando o pai abrir os seus olhos e assim passarem do estado endurecido, né, do endurecimento, para a compreensão do plano de Yahu, né, então identificarão seus irmãos efraimitas. O que lemos em 2 de Reis 17, 23? A profecia mostrando que existe sim um povo de Yahu disperso entre os gentios pelo próprio Yahu, porque isso foi ele mesmo que fez, né? Ele não ia destruir as nações, ele simplesmente castigou o Yashuru do norte, né? Porque eles andaram fora do caminho. Então isso foi um castigo, mas senão o plano dele não se cumpriria, né? Porque se ele criou um povo, separou para o nome dele, de repente ele destrói todos, né? A palavra inteira fala das tribos, né, dos filhos de Jacob, das 12 tribos, né, e mais Efraim. Então, em momento algum, diz que não existirá mais as outras tribos, né, na palavra inteira eu nunca li, pelo menos eu não me lembro. Não, e como nós vimos, em 538, né, onde está escrito essa profecia, segundo de Reis, 200 anos depois que ocorreu do rei assírio dominar lá o norte, né, e Ashuru, está escrito, todavia se encontrava em território assírio. Sim, se encontravam, não foi destruído. Né? Eles estavam em outro território. Eu tenho lido também os livros, que eu sempre faço a leitura diária da Bíblia, né? Então os livros de Reis e Crônicas falam das histórias dos reis. E tem o caso de Salomão, quando ele constrói o templo, né? E ele fala, né, daqueles que ele faz uma oração na hora de consagrar o templo e tal, quando termina, e pede, fala assim, quando alguém olhar entrar nesse lugar e pedir não sei o que, né, pela sua aflição, atenda ele pede assim para Yahu, né? E ele cita, quando alguém estiver em terras longínquas, estiver por castigo, e tiverem aflição e se arrepender e se virar para esse lado dessa cidade, desse templo e erguer as suas mãos e pedir o seu perdão, ouçam. Ou seja, o povo está espalhado. Ele sabia que as pessoas que seriam espalhados, né? Então por que ele diria isso? E veja que nessa época ainda existia o Yashuru do Norte, né? Ainda existia. E era sob o comando dele. Quando o seu povo estiver espalhado, né, jogado em outras nações, por castigo, e que se arrependerem e clamar em direção a essa cidade, a esse templo, a esse lugar, para que o Pai ouvisse o povo dele, né? Assim é a oração de Salomão. Então, não deixa nenhuma dúvida, né, de que o povo está aí. Isso é uma questão realmente de cegueira, né, de não ter sido dado ainda para eles verem. O que lemos, né, em 2 de Reis 17, 23? Já perguntei, né? Já. Bom, encontramos ainda mais provas, né, de que o Ashuru de Yahudá atual pode querer representar, né, a cada uma das 13 tribos,
mas não incluir o enorme número de pessoas descendentes de Abraão. Isso nós encontramos lá na profecia de Zacarias, no capítulo 11, versículo 14. Por favor, Eliane. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Yahudá e Yashuru. Percebem? Romper a irmandade. Nós sabemos que, por exemplo, do povo que vivia no norte, que são as 10 tribos e meia, quando o rei assírio veio para cima deles, muitos correram para o sul. Assim como nós sabemos também que quando houve a diáspora do Reino do Sul, Yahudá, para a Babilônia, muitos não retornaram. O que significa que aquele povo que voltou como Yarudim para Jerusalém podia conter não só membros de outras tribos, como filhos entre eles. Então, realmente, Yahudá deve ter o sangue das 13 tribos. Assim como tem filhos de Yahudá que ficaram em Babilônia e foram também se casando, misturando raças. Da mesma forma que ocorreu com os Yashuru do norte, efraimitas. Tanto que vocês veem que hoje, para haver comprovação de que você é um judeu, eles nem vão mais atrás, né, de você ser da linhagem dos patriarcas. Basta que a sua mãe seja judia. Eles não têm como comprovar nada disso. Então, onde é dito, né, a esse profeta menor, né, que segurasse um cajado, união, que representava a união das duas casas e que o rompesse pela metade, simbolizando a contínua ruptura, né, na irmandade entre as duas casas. Inclusive 200 anos depois, né, de que tivesse lugar a diáspora do norte, como nós já falamos, no ano 520 antes da Era Comum. Se os de Yahudá, que retornaram da Babilônia por volta desse mesmo tempo, incluíam a plenitude das 13 tribos de Ashuru, por que ia Yahu, por meio de Zacarias, recordar ambas as casas que a irmandade experimentada sob o reino de David continuava rompida? O que encontramos em Zacarias 11:14? Bom, Yashuru evidencia, Yahu evidencia através do profeta a existência das duas casas e também o rompimento da irmandade, né? Deixando claro que Yahudá não representa todas as tribos, né? Pois o próprio Yahu rompeu a irmandade e confirma isso, né? Pelo profeta Zacarias. Então, se todo Yashuru se reuniu depois de ter retornado de Babel, como querem dizer e crer alguns, né? Então Yahu deveria ter dito a Zacarias que pegasse seu cajado, chamado União, com selo e cola, para ligar e colar, porque eles estariam juntos novamente. Evidentemente isso não aconteceu. E aqueles que afirmam isso são os principais da teoria de que Efraim sumiu sobre a face da terra, ou da teoria de que foi absorvida por Yahudá. A verdade é que foram absorvidos, mas não pelos Yashuru, da tribo de Yahudá, mas sim pela pletora dos Goim, as nações do mundo. Graças ao Eterno Hu, que nos tem dado entendimento mediante seu Espírito de Santidade, sabemos pelo menos o suficiente, né, para não nos deixar levar por essas falsas explicações. Eliane, se o voto de Ashuru, se todo Yashuru se reuniu no retorno de Babilônia,
O que deveria ter dito Yahu a Zacarias? Que unisse novamente o cajado, chamado união, né? As duas partes. Ele foi quebrado. Representando assim o rompimento da irmandade entre Ashuru do norte e Efraim, né? Que é Efraim, e Ashuru do sul, que é Yahudá. Ele teria pedido, esse cajado representava os dois povos, né? O Ashuru do norte e o Ashuru do sul. E ele mandou que quebrasse. Agora, se realmente já estivesse acontecido a união novamente, teria alguma coisa explicando isso já, né? Ou em que tempo aconteceria isso, dessa união, e esse cajado já teria sido juntado novamente. Colado, né? Selado. Se tornaria novamente um cajado só. Né? Uhum. Então não é pelo fato de que a teologia da substituição, né? Ou seja, do povo Yashuru, israelita, pela igreja, aliás, teoria totalmente herética, né, criada pelo catolicismo, tenha tentado destruir todo e qualquer testemunho Yashurum, israelita, né, vibrante no corpo, que esses enganos do passado devam ditar nossa atitude quanto à existência real dos efraimitas no corpo local, assim como no universal. Quando vamos crescer espiritualmente, e não reagir frente às pessoas, a não ser reagir ante a revelação das Escrituras? Porque nós temos visto isso. Cada um sonha de noite e fala de dia. Eu acho que está chegando o momento de cada um começar cada um que seja chamado, né, e escolhido, começar a acordar e buscar nas Escrituras a revelação da realidade. Não se deixar levar pelo que os outros dizem e nem se deixar levar pela sua própria cabeça. Eliane, que teologia absurda surgiu? A teologia da substituição, né? E a Shuru pela igreja, né? De gentios. O que devemos fazer? Impedir que esse erro do passado nos afaste do entendimento real das Escrituras, né? Que nos mostra a realidade sobre os efraimitas e sua condição em nossa época. Infelizmente, né, meus irmãos, ainda ocorrerão muitas coisas até que o coração de um erudinho amoleça. E assim como os irmãos de Yosef o reconheceram no Egito, né, eles irão reconhecer as 10 tribos meias, as faraimitas, espalhadas por todas as nações. Quando então, aí sim, só então, se cumprirá a promessa feita a Abraão, que nós encontramos em Gênesis 22, 18. Por favor, Eliane. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, meus irmãos, aqui é um resumo, né, do que nós falamos no pacto, do que nós falamos no Filho Pródigo, onde nós colocamos mais claramente o que ocorre realmente. Né? Nós vivemos num mundo de política, nós vivemos num mundo onde cada um puxa a sardinha para o seu lado, e nesse de puxar a sardinha para o seu lado esquece da própria palavra dita pelo Criador, esquece do plano do Criador, esquece da predestinação e se esquece que a palavra de Yahu não volta vazia. Meu amor, seu parecer final, explicações. Eu espero que tenha sido claro, né, que vocês tenham conseguido entender, né? Porque essa questão de gentil, essa confusão que foi feita pelo mau entendimento da palavra, que gentios são salvos, né? As nações ímpias serão salvas, não existe, né?
Na verdade, existe o povo que foi misturado com as nações, né, por castigo e ao mesmo tempo por preservação. No pacto isso fica bem claro, né? E esse povo vai ser ajuntado novamente, né? Mas as nações, os gentios, eles ficarão no lugar deles, tá? Não existe essa junção. Existe um povo que foi escolhido, separado. E é com esse povo o compromisso do Pai, né? As demais nações não farão parte desse povo. Não substitui esse povo. Não existe essa substituição que é ensinada aí no cristianismo, tá? Então, mais resumidamente, é isso, tá, gente? Existe o povo escolhido e existe o povo não escolhido, tá? É assim mesmo que funciona. Então, não adianta inventar historinha. Ah, mas e o fulano que ajudou lá os israelitas, ele também será contado? Isso aí a palavra não diz na palavra. Eu não tenho, né? Que isso não influencia na minha salvação, né? Então, o que não está explicado, o que o Pai ainda não nos revelou, é melhor não ficar inventando coisas, né, para poder explicar. A gente tem que apenas se apegar àquilo que ele já revelou, aquilo que ele já explicou, aquilo que está claro, né, na palavra. E o claro para nós agora é isso: existe um povo escolhido e existe um povo não escolhido. Existem duas sementes, a da serpente e a da mulher. Né? O joio e o trigo. O joio e o trigo. A palavra não fala de outra coisa. Não vai ter joio no meio do trigo. A gente pode ver que quando fala da colheita, o joio vai ser queimado e o trigo será juntado no celeiro, né? Quando você vai carpir seu quintal, você deixa só as suas plantinhas bonitinhas lá. O resto, que a gente chama de mato, a gente arranca, joga fora, põe no lixo para levar quando é na cidade, quando é na roça põe fogo, não é assim? O capim, a sujeira, é tudo assim. Então, vocês procurem ter isso em mente quando for ler a palavra, para poder conseguir separar isso e não ir pelo engano da religião. Vai se despedir? Então, shalom para todos e até a próxima escola. Bom, meus irmãos, então aqui encerramos mais uma Escola do Ministério. Espero que possa agregar, né? Possa edificar em alguma coisa quem assistir. E desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando que ao pôr do sol de amanhã entraremos no Shabat, né, que terminará no pôr do sol da segunda-feira, o 7º dia, o dia do descanso, né? Que isso é uma lei e que nós estamos aqui para cumprir leis, não para adequá-las à nossa necessidade. Então, meus irmãos, eu desejo um ótimo fim de tarde, um bom início de noite, e aviso que ainda hoje está sendo um dia corrido mesmo, desde ontem que eu estou assim, zoado, né? Nós vamos estar fazendo trajetória com o nosso irmão Radamés. Tá? Para quem não conhece o Radamés, vai conhecê-lo hoje, vai conhecer a vida dele, vai conhecer o pensamento dele, vai conhecer a fé dele e vai conhecer esse homem que eu aprendi a amar, esse homem que surgiu na minha vida, assim como todos os outros que surgem ultimamente, o Pai enviando, e que hoje somos amigos além de irmãos, e que eu faço questão que ouçam o testemunho dele, porque é muito bacana. Tá? Então, shalom, shalom, beijo na testa e no coração, fomos.